Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, nós vamos falar sobre a tentativa do ministro Gilmar Mendes de promover uma conciliação em torno do tema marco temporal na demarcação de terras indígenas. Já muitas críticas foram feitas e a gente vai falar sobre algumas delas aqui e talvez até trazer mais algumas, sobre a possibilidade de se promover no Supremo Tribunal Federal uma conciliação em torno de direitos fundamentais como esse, direitos de minorias. Lembrando, o Supremo já julgou um recurso extraordinário e definiu uma tese sobre marco temporal existência ou não para a demarcação de terras indígenas. O Congresso Nacional, quase ao mesmo tempo, aprovou uma lei nova tratando desse mesmo assunto. O presidente Lula impôs vetos a esse projeto aprovado, na linha do que tinha decidido o Supremo, e o Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente Lula. E agora nós temos a decisão do Supremo convivendo com essa lei aprovada pelo Congresso Nacional, cujos vetos também foram derrubados pelo mesmo legislativo. Nós vamos aqui falar sobre esses problemas, do ponto de vista técnico, mas também um pouco sobre política institucional. Eu já deixo aqui a minha dúvida para a gente discutir ao longo do programa. Teria poderes hoje, voto e clima para derrubar a lei aprovada pelo Congresso Nacional? O Supremo teria essa capacidade hoje? Eu tenho lá as minhas dúvidas e talvez por isso o ministro Gilmar Mendes tenha buscado um caminho diferente. E certamente aqui os meus companheiros de debate, Ana Laura Barbosa, Luiz Fernando Esteves e Diego Werneck, talvez discordem desse caminho. Luiz, eu queria começar ouvindo você. A gente já viu nesses últimos dias artigos, muitas críticas sobre a possibilidade de conciliação em torno desse tema. Então eu queria começar a te ouvir, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista jurídico, como que você avalia essa possibilidade, esse caminho que o ministro Gilmar seguiu nesse conflito. Olá, Ana, Diego e Felipe. O que a gente tem aqui são várias ações abstratas de inconstitucionalidade. Então, nós temos algumas ADIs, uma ADC e uma ADO, mas todas elas discutindo esse tema de fundo sobre o marco temporal. E o ministro Gilmar Mendes ele deferiu uma liminar na ADC para que todos os processos que discutiam a constitucionalidade dessa lei, que foi aprovada recentemente pelo Congresso, determinando o marco temporal que, em alguma medida, superou a decisão do Supremo sobre o mesmo assunto. O que eu diria sobre a audiência de conciliação, aqui eu acho que existem muitas coisas para a gente discutir, mas a primeira delas é que a audiência de conciliação do Supremo não é uma novidade, mas o fato de não ser uma novidade, essa não é a primeira audiência de conciliação no Supremo e não é a primeira audiência de conciliação no Supremo em uma ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade, mas o fato de não ser a primeira ação direta não significa que o tribunal pode fazer esse tipo de coisa, né? Eu acho que a gente está aqui um pouco para discutir se o tribunal pode fazer isso. E eu tenho muitas dúvidas sobre... Luiz, desculpe te interromper, mas tem uma questão sobre isso, sobre conciliação, que eu fico até pensando, será que o ministro, quando abre uma conciliação, não deveria submeter isso ao colegiado? Porque eu lembro do caso do tabelamento de frete, que o ministro Fux abriu uma tentativa de conciliação em torno do tabelamento do pagamento de frete a caminhoneiros. E o processo está parado até hoje e nenhum ministro tem controle sobre isso, ou ele não dividiu esse controle com ninguém. Então nós temos essas ações pendentes. Em determinado momento ali no começo dessa discussão havia uma grande insegurança para as empresas, sem saber se elas deveriam pagar pela tabela ou não, se poderiam correr o risco jurídico de não pagar pela tabela porque seria irreal e seria inconstitucional. Mas, de fato, quando o ministro decide que vai levar para a conciliação, ele não submete isso a ninguém, né? Isso já é, talvez, um problema, né?
Sim, e isso é um problema, e é um problema que também destaca esse individualismo no tribunal, e talvez seja uma forma de manter o individualismo no tribunal, o individualismo que foi relativizado aí por algumas mudanças recentes nos regimentos, porque o ministro ele tem uma liberdade muito grande para decidir, em quais casos ele vai, convocar uma audiência. E, como nós não temos parâmetros muito claros para o procedimento dessas audiências, a própria participação do ministro nessas audiências varia muito. Nós temos alguns ministros que participam muito ativamente dessas discussões e alguns ministros que delegam a audiência de conciliação, delegam ali a mediação e a conciliação propriamente dita a juízes auxiliares do tribunal, a advogados. Então, a própria participação dos ministros nessa audiência não fica muito clara e tem variado entre uma ação e outra. Então, eu diria que é uma forma que os ministros podem ter encontrado para que eles consigam gerir de forma mais próxima aquele processo sem submeter essas questões ao colegiado. Mas certamente eles deveriam submeter essas decisões ao colegiado. Inclusive, nesse caso que a gente está discutindo, o ministro Gilmar Mendes, ele deferiu uma liminar, ainda em abril, dando indícios de que ele submeteria o conflito à conciliação, liberou a discussão para o plenário virtual, mas a gente teve um pedido de destaque do ministro Luiz Roberto Barroso, interrompendo a discussão lá no plenário virtual. E tem algumas conciliações que não passam ou que ocorrem fora do Supremo, inclusive. Eu menciono a conciliação que está em jogo agora, que está sendo uma tentativa de conciliação em torno da inconstitucionalidade suposta ou alegada inconstitucionalidade da privatização da Eletrobras. Não é um juiz auxiliar do ministro Nunes Marques que está conduzindo. Esse assunto está sendo conduzido entre a empresa e o governo na AGU. Então, essa é uma outra modalidade. O ministro Nunes Marques acompanha, evidentemente, mas isso está em outro foro. Ana Laura Barbosa, queria também te ouvir sobre isso. Acho que a gente tem inúmeras dúvidas também sobre isso, né, Ana Laura? E a gente já viu algumas certezas de muitos dos nossos colegas e críticos e analistas do Supremo sobre isso. Queria te ouvir também. Olá, Felipe. Olá, Diego. Olá, Luiz. Eu tendo a concordar com a análise do Luiz a respeito da possibilidade de realização de audiência de conciliação e sobre o aspecto do direito, eu acho importante falar que o STF ele tem, e a legislação brasileira também estabelece que a finalidade das ações de controle abstrato é uniformizar a interpretação da Constituição, é assegurar que a Constituição que as coisas previstas na Constituição sejam respeitadas, que as previsões constitucionais tenham autoridade respeitada. E justamente por conta dessa finalidade das ações de controle abstrato, o entendimento da doutrina, da legislação e do STF em várias decisões é que essas ações de controle abstrato são processos objetivos. Ou seja, são processos que não têm partes, né? Inclusive por isso, por exemplo, que tem uma jurisprudência da STF já um tanto quanto consolidada, que não é possível impedimento e suspeição em ações de controle abstrato, justamente por não ter partes. E agora o que nem desistência, né? E nem desistência, justamente. E aí agora o que a gente vê é a convocação de uma audiência de conciliação entre partes envolvidos, com uma retórica de viabilizar o diálogo institucional e outras formas de resolução e revisões na lei e como a pacificação é mais importante do que impor uma decisão, mas esse discurso não é exatamente compatível com a legislação e com o que o STF vinha falando, né? Se existem partes no controle abstrato, então talvez fosse necessário ter impedimento de suspeição, talvez fosse necessário ou possível ter desistência, né? Parece um entendimento um tanto quanto incompatível e deslocado do restante da jurisprudência e da legislação. E, para além disso, digamos que
existam partes em ações de controle concentrado, também tem uma grande discussão a respeito de quem são essas partes, né? E quem, então, tem que participar da conciliação. E o que a gente viu no ato de convocação da Comissão Especial para Conciliação me parece ser uma listagem um pouco arbitrária de quem são as partes, né? Números aleatórios, algumas partes do governo, algumas partes do legislativo, alguns da sociedade civil, e se for possível, aí pegando o gancho da menção do Luiz, será que é possível dispor sobre a principal questão que está sendo discutida, né? Se for possível dispor como 6 pessoas que representam os povos indígenas e, enfim, algumas outras da sociedade civil vão dispor de uma questão de direitos que afeta toda a população, né? Porque direitos indígenas não afetam só os povos indígenas, tem uma questão ambiental relacionada a aquelas áreas. Então, na verdade, seria um pequeno número de pessoas em uma conciliação, supostamente com a possibilidade de dispor sobre um direito que afeta toda a coletividade. Então, tem várias questões sobre a possibilidade de, a meu ver, de realizar audiências de conciliação relacionadas ao núcleo do que o Supremo está sendo chamado a decidir, porque a função primordial do Supremo é proteger direitos, né? Então, será que isso está aí disponível para ser discutido, ser colocado numa mesa de negociação? E, além disso, o Luiz também ressaltou a existência de vários aspectos no procedimento da ação que mostram um pouco como o individualismo no tribunal ainda encontra alguns momentos de escape, né? Teve mudanças regimentais já não tão recentes, mas que limitaram um pouco o tempo do pedido de vista, que impuseram a liberação automática de cautelares deferidas monocraticamente para referendo, mas ainda assim o pedido de destaque em si, que parecia algo dormente depois da discussão sobre preservação do voto do ministro que se aposentou, parece ter aí ressuscitado como uma possível forma de suspender um julgamento de referendo de cautelar, né? Que é o que a gente viu acontecendo nesse caso. No caso, o ministro Gilmar Mendes, ele, como o Luiz mencionou, deferiu uma medida cautelar não para suspender a legislação, mas sim para suspender todos os processos que tratavam do tema, ou seja, é uma decisão que mantém o status quo da atual legislação, que volta a validade do marco temporal, e depois dessa decisão, como a atual regra regimental estabelece, essa monocrática foi submetida para referendo e o julgamento começou no ambiente virtual. No ambiente virtual, esse julgamento de referendo ou não da cautelar, no qual poderia ter tido uma discussão mais ampla a respeito da ampliação da cautelar, para assim ter uma suspensão da lei, e aí o que alteraria o status quo, ou, enfim, uma discussão até mais substantiva do tema, converter a cautelar em mérito, enfim, teria uma ampla possibilidade de discussão a depender do conteúdo dos votos. Esse referendo ele foi suspenso por um pedido de destaque e pela resolução que disciplina o plenário virtual, quando o julgamento é suspenso pelo pedido de destaque, ele retorna ao relator para que o relator libere os autos para julgamento. O relator ele tem a obrigação de liberar os autos para o ambiente físico, mas, como todo processo de liberação, o relator tem algum manejo a respeito de quando ele vai fazer isso. Então, a gente vê nessas idas e vindas do processo, no pedido de destaque, como tem vários aspectos individuais que, apesar da mudança, né, em algumas regras regimentais, continuam existindo. Luiz. Eu só queria complementar e talvez enfatizar um ponto que a Ana trouxe, que a gente tem regras no Brasil sobre mediação e sobre conciliação. E essas regras sobre mediação e sobre conciliação, elas estabelecem que você não pode transacionar direitos indisponíveis e direitos que não admitam transação. Então, é muito complicado imaginar que esse é um direito disponível, ou pelo menos um direito indisponível que permite uma conciliação.
E, de novo, já houve conciliações no Supremo, mas eu acho que é importante a gente separar duas coisas diferentes. Eu acho que uma coisa é discutir o mérito, delegar para a conciliação a discussão sobre se a lei é constitucional ou a lei não é constitucional, se a lei vale ou se a lei não vale. Eu acho que delegar esse tipo de discussão para a conciliação, isso não é tão antigo assim no tribunal. Eu acho que o que a gente tem visto o que a gente viu nos últimos anos, é uma participação do tribunal mais enfática, pelo menos dizendo o que é o direito, dizendo se a lei é compatível ou não com a Constituição, dizendo qual é a interpretação da lei que vai guiar o comportamento dos particulares. O STF dá essa declaração e, em um outro momento, o STF submete a uma conciliação a implementação daquela decisão que ele acabou de proferir. Então, acho que são duas coisas diferentes, mas o que a gente tem visto nesse caso, o que a gente vê nesse caso do marco temporal, é que o tribunal ele tem tateado a possibilidade de delegar para uma conciliação a própria constitucionalidade da lei. E eu acho que há Pois um é, problema nisso. Luiz, Desculpa. desculpe eu te interromper, mas é porque a gente, antes de gravar, e a gente já disse isso aqui para quem nos acompanha, a gente fica discutindo, né? Então a gente já estava discutindo há quase 40 minutos sobre esse assunto. E o que eu dizia para vocês aqui em off, ou antes de começarmos a gravar, eu desconfio, e acho que a gente ainda não tem explicações boas, e eu pedi, inclusive, uma entrevista ao ministro Gilmar Mendes para detalhar isso, mas ainda não foi possível, e também não sei se ele vai me conceder essa entrevista, mas para explicar exatamente o escopo dessa conciliação. Eu desconfio que não está em jogo a conciliação em torno dos direitos dos povos indígenas, mas o que vai ser mais discutido vai ser a execução. Mas, novamente, somos nós também tateando essa decisão e tentando ver para onde isso vai. Mas, mais do que isso, se por um acaso o ministro Gilmar Mendes quisesse, nessa tentativa de conciliação, dispor sobre os direitos dos povos indígenas, a gente precisa lembrar que ele submeteria isso ao colegiado. Depois de ele fazer um acordo, tentar uma conciliação, coisa do gênero, ele teria que submeter ao colegiado. Eu duvido que o tribunal aceitaria qualquer coisa do gênero. Então, por isso que antes de começar a gravar, eu falei, eu tenho muitas dúvidas ainda sobre isso, e a gente vai suscitar, eu suscito aqui algumas para vocês, a gente vai fazendo algumas críticas, mas eu tenho essa dúvida. Diego, você está aí se coçando para falar, fica à vontade. Tô, mas eu não sei se o Luiz quer terminar aí não, concluiu, então... Não, mas eu, de fato, Felipe, tô me coçando por uma coisa que você falou, que é que se ele quisesse, se o ministro Gilmar Mendes quisesse fazer alguma coisa que vá contra alguns pontos decididos pelo Supremo já, né, com relação, por exemplo, ao 231 não prevê implicitamente marco temporal, que ele teria que levar isso para o colegiado e tudo. Porém, o status quo hoje é da lei que o Congresso aprovou valer, certo? Então, o problema é o status quo vigente no país é uma lei que fala no marco temporal, que foi declarado pelo Supremo numa tese como incompatível à Constituição. Então, eu discordo desse ponto. Mas que tem diferenças, Diego, mas alguns pontos da lei falam coisas que estão na tese. É verdade. Inclusive sobre possibilidade de retirar fazendeiros das áreas com pagamento de indenização. Certo. Então tem algumas diferenças, como então, o próprio ministro Gilmar mencionou, né, na decisão, mas não me parece que são tão assim incompatíveis. Então, o meu problema é o marco temporal, porque, de fato, outras coisas que estão nessa lei poderiam ser uma rodada até de esclarecimento do alcance do que o Supremo decidiu na tese. Isso seria normal. E um tema conflitivo como esse, mesmo uma tese detalhada como aquela, ainda ia dar trabalho para o tribunal, né? Ainda ia gerar dúvidas. Acho que o problema é o marco temporal. E, na decisão de abril,
se eu não me engano, o ministro Gilmar Mendes, né, o Luiz estava falando isso antes do programa começar, ele reconhece que, numa primeira análise, esse ponto contraria a tese do Supremo. Então, o próprio ministro está reconhecendo isso. Dizendo que, inclusive, o Congresso não ajuda na pacificação desse assunto. Isso está lá. Certo, exato. Certo. Vou chegar também nesse ponto já, a relação entre o Congresso e o Supremo. Mas o que me parece estranho, e aí eu discordaria em parte do que você falou, mas acho que agora a gente chega num terreno comum, que tem parte da lei, de fato, que poderia ser exatamente o que você está dizendo, mas o marco temporal em si, o status quo hoje, é preciso ser dito, o Congresso conseguiu aprovar uma lei que o ministro Gilmar Mendes, a princípio, não suspendeu, né? Tá valendo a lei, e, ao contrário, ele suspendeu outras ações que digam respeito ao tema. Então, o status quo hoje vale essa lei, e lá está escrito marco temporal, ao contrário do que o Supremo decidiu no ano passado. Outros aspectos da lei, acho que você tem razão, mas esse eu acho mais difícil ir por esse caminho. Agora, falando da lei, eu acho que essa situação, esse é um tribunal que eu estava calculando aqui uma vez ao ano, mas já foi 2 vezes ao ano esse semestre, né? Depois eu falo do outro exemplo. É um tribunal que faz alguma coisa que nunca tinha feito antes, né? Processualmente, procedimentalmente. Então, acho que já começa por aí. Se a preocupação é com insegurança jurídica, esse já é um tribunal que não está contribuindo para a segurança jurídica ao fazer isso, né? Mas, nesse caso, tem um agravante. O que torna isso que aconteceu agora diferente de outros episódios de conciliação? Me parece que, além dos problemas que o Luiz e a Ana já apontaram, o Luiz falou de você conciliar, transacionar com a substância da constitucionalidade, o mérito de uma decisão de constitucionalidade, esse é um caso que, pela primeira vez, acabamos de ter uma decisão do Supremo sobre o tema. Então, a linha base da discussão agora é nova, que o Supremo acabou de decidir uma coisa e o Congresso aprova uma lei que parece contrariar essa decisão do Supremo. Então, isso é uma novidade, porque, de certa forma, o próprio ministro Gilmar Mendes reconhece isso na decisão de abril. A única coisa que mudou de lá para cá é a aprovação dessa lei pelo Congresso. Isso está dito expressamente pelo ministro na decisão. Ora, se a única coisa que mudou de lá para cá é a decisão do Congresso, basicamente o que está acontecendo para mim é que isso não é necessariamente intenção, né, do ministro Gilmar ou de quem quer que seja, mas é um efeito do que está acontecendo. A mensagem que manda o Congresso, ao contrariar uma decisão do Supremo aprovando uma lei, é capaz de gerar insegurança jurídica, nos termos do ministro, que vai fazer o tribunal falar e pensar, opa, peraí, então a gente não consegue implementar a nossa decisão pura e simplesmente. Então aquela decisão não pode continuar, então a gente tem que rever aquilo ali. E isso eu acho que é uma mensagem ruim, é uma mensagem complicada. Diego, eu estou interrompendo demais vocês hoje, peço desculpa, por favor, mas não, a minha dúvida nesse caso o Supremo está dizendo, não consigo implementar a minha decisão, portanto vou abrir mão dela, ou o oposto? Vou tentar fazer com que a nossa decisão seja cumprida, porque até a gente falava disso antes de começar a gravar. Os termos dos votos de alguns ministros foram conversados previamente com integrantes do Congresso Nacional, especialmente esses que dialogam com bancada ruralista e com a própria bancada ruralista. Por exemplo, esse ponto de indenização que está no projeto. Como você disse, tem o ponto do marco temporal, evidente, que é sensível, evidente, mas outros pontos são iguais. Então a gente percebe que houve esse diálogo, né? Então a minha dúvida o Supremo está querendo voltar atrás ou ele está querendo manter a própria decisão? Ou isso, então, poderia ser uma decisão do tipo, conceda uma liminar para suspender esse dispositivo do marco temporal e o resto, vamos ver o que a gente faz. Nem acho que conciliação seria a saída, mas se é para achar conciliação um caminho que cabe, não acho que cabe, mas se é para achar que cabe, podia ter deixado o marco temporal fora logo. Eu não consigo ver nesse cenário como que qualquer resultado possível vá ser a permanência na íntegra do que foi decidido melhor não vai ficar a situação, né? Pensando melhor se você assume um espectro, né? Bom, enfim, concordo com aquela decisão, deixei escapar isso aqui, mas meu ponto não tem como visualizar um resultado desse processo que vá fazer com que do lado no espectro que tem as demandas dos povos originários, povos indígenas,
e do lado demanda de proprietários, as duas com a sua legitimidade, evidentemente, nessa discussão, eu não vejo como vai ser um resultado desse processo que vai ser melhor para os povos originários, porque juridicamente a base da discussão é a lei é a decisão do Supremo lá de trás. Tá bom, Diego, mas você desconsidera a possibilidade de o Supremo chegar nesse caso e manter a sua decisão íntegra? Você acha que isso é impossível? Com conciliação, acho. Eu não consigo ver esse caminho. Mas, enfim, isso é uma... Posso estar errado. Aí você está já pensando, vou cobrar... Não. Isso não era uma pergunta... Essa não era realmente uma pergunta retórica, não. Essa era uma pergunta genuína, aberta, porque você menciona, né, que os povos indígenas vão ter uma perda como algo fatal, né? Assim, isso vai acontecer. A minha dúvida é se não podemos ter um caminho aí, e o ministro Gilmar estaria ganhando tempo, tentando alguma saída política para manter a decisão do tribunal na íntegra. Então, aí discutir, como disse o Luiz, a execução e como isso vai ser feito. Vou falar uma coisa e paro de falar que já falei demais. Mas o status quo hoje o marco temporal está valendo. Então, eles já perderam. Alguma coisa eles já perderam, porque durante um certo período de tempo, essa lei valeu contra, aparentemente, a tese que o Supremo adotou lá atrás. Então, por mais que a decisão no final seja reafirmada, a tese lá de trás, esse ato já foi uma perda, do ponto de vista de quem queria manter integralmente a decisão. E com isso eu paro aqui. Então eu vou levantar a pergunta. Fala, Luiz, diga. Não, eu queria concordar com o Diego. Eu acho que aqui já houve uma perda, né? E se a gente pensar na natureza de uma mediação, as partes abrem mão de alguma coisa. Alguém consegue imaginar de fato que os fazendeiros, que a bancada ruralista, que os ruralistas eles vão abrir mão de uma parte do marco temporal e a comunidade indígena vai abrir mão de outra parte do marco temporal? Eu tendo a achar que a própria designação de uma audiência, se a gente imaginar que uma audiência em que se chega a um acordo, naturalmente esse acordo seria diferente da decisão que foi tomada pelo STF. E eu complementaria aqui, só com um ponto muito específico, talvez eu até fuja um pouco do que a gente discutiu, que também é da natureza da mediação. Eu acho que é importante deixar isso claro, em razão do que tem acontecido nesse processo. É da natureza da mediação que as partes escolham não participar da mediação, e se isso acontecer, a mediação não acontece. Então, se eu quero fazer uma mediação com o Diego, eu vou chamar o Diego para fazer uma mediação, e se o Diego não quiser participar da mediação, a mediação não continua sem o Diego. Mas o que a gente tem visto nesse caso é que, mesmo com a manifestação negativa da APIB, tudo indica que as audiências de mediação vão acontecer da mesma forma. Então, é possível que ocorra uma mediação sem que uma das partes interessadas participe. Eu não sei, Luiz. Porque o status quo é desfavorável para as comunidades indígenas. Eles têm uma situação em que vocês acham que é possível homologar uma conciliação sem os povos indígenas? Você acha que o plenário homologaria? Mas o status quo é pior para eles, Felipe. O status quo é pior. Se demorar um ano para sair, isso é um ano da lei valendo. Voltando ao meu ponto. Vocês consideram possível, diante de todo o cenário que houve, político, de confronto do Congresso Nacional com o Supremo, inclusive em relação a esse tema, e a gente vai perdendo a temperatura política quando isso vai se arrefecendo, mas se a gente for voltar ao noticiário daquele momento, a gente via que esse era um ponto de briga e de divergência muito quente entre Supremo e Congresso Nacional. Então a gente está presumindo que o Congresso, diante da aprovação da lei, daria de barato e canetaria dizendo isso aqui é inconstitucional e vida que segue. E o Senado não reagiria, nem o Congresso Nacional. Eu acho que a gente está dando de barato algo que não é real, que o Supremo conseguiria e haveria clima institucional para o Supremo imediatamente derrubar a lei. Então, eu acho que primeiro, eu acho que naturalmente o Supremo demoraria até para julgar inconstitucional a lei aprovada pelo Congresso Nacional, como já está demorando. Então, a perda já haveria, porque o Congresso já impôs a perda. O Congresso já impôs a perda. E aí, só reagindo a esse ponto, Luiz, se os povos indígenas saem dessa mesa de conciliação, nenhum ministro do Supremo vai dizer que esse acordo vai valer. E mesmo o ministro Gilmar não faria uma conciliação sem os povos indígenas à mesa. Então, existe um esforço, inclusive, de quem está à mesa de negociação pelo outro lado,
de não colocar mais lenha, porque se os povos indígenas saem da mesa de conciliação, acabou, não tem conciliação. E aí nós vamos ver esse processo seguir, a gente já viu, né, casos em que não houve conciliação, e que aí depois o Supremo libera esse assunto para julgamento em plenário. E isso demora muito também. Então, é verdade, já houve uma perda para os povos indígenas, mas só me parece que não é muito seguro que o Supremo teria condições, de forma tão rápida e breve, de derrubar essa lei aprovada pelo Congresso Nacional. Haveria reações e há um jogo político em curso, do qual o Supremo é parte e não dá para negar, né? Até porque o que está em desafio também, sendo desafiado, é sim a autoridade do Supremo. O Congresso Nacional, quando aprovou a lei, falava isso. Não vai ser o Supremo que vai dizer, vai dar a palavra final sobre isso. Seremos nós. Mas nós estamos nessa disputa. Ana, queria ouvir você, ainda sobre esse assunto e também sobre, você tinha mencionado, né? Até sobre o caráter simbólico dessa decisão. Né? Então, ainda sobre os efeitos da decisão, eu concordo que tem muitos efeitos negativos em convocar uma audiência de conciliação, e além dos efeitos que o Diego e o Luiz já mencionaram, eu acho que tem efeitos simbólicos relevantes em passar uma mensagem de que essa seria uma questão política e não só de direitos, e que supostamente teria algo relacionado aos direitos a ser transacionado. E tem os trechos da decisão que falam em decisões que buscam a pacificação social, com consensos mínimos interpretativos, mesmo reconhecendo que tem uma grave violação aos direitos fundamentais. Então, como é que é possível buscar mínimos consensos interpretativos e uma solução dialógica e colaborativa se o que está em discussão são graves discussões, graves violações a direitos fundamentais, né? O Supremo sempre deu outro tipo de resposta a graves violações. Se tem grave violação a direito fundamental, ela tem que ser cessada. Então, a mensagem e o efeito simbólico da convocação de uma audiência de conciliação é de que é possível ter alguma conciliação, e mesmo que não se chegue a uma conciliação quanto ao mérito, ou que isso não seja homologado, não existe uma previsão expressa na regulamentação das audiências de conciliação de que isso não pode ser realizado, né? Eu acho que confiar, talvez, no momento da homologação, para esse controle sobre o que está sendo transacionado, significaria prolongar o processo por bastante tempo e prolongar o desgaste, consequentemente, também, principalmente dos povos indígenas, que são a parte mais vulnerável nesse conflito, para, enfim, chegar no momento de homologação e voltar tudo, e nesse meio tempo prolongar o status quo, que, como o Diego mencionou, é a legislação que é contrária aos povos indígenas, que retorna ao marco temporal. E, a respeito da queda de braço com o legislativo, sem dúvida nenhuma tem um aspecto relevante, político, de confronto com o legislativo, para o qual teria outras saídas de construção reputacional do Supremo que, enfim, a essa altura não são exatamente disponíveis já, mas, como até já foi comentado aqui por vocês, existiria outras formas de encontrar saídas que não fossem uma audiência de conciliação, né? Não julgar o processo talvez fosse melhor do que convocar uma audiência de conciliação, que tem todos esses efeitos danosos, para além do efeito de manutenção do status quo, que nesse caso já é por si só danoso, né? Acho que teria outras soluções subótimas um pouco menos piores do que essa. E que talvez colocassem mais no centro do debate os próprios povos indígenas, né? Uma audiência pública, enfim, várias outras formas também de levar esse debate, se a ideia fosse propor o debate na sociedade. Acho que você tem razão na sua leitura, Felipe. Acho que politicamente o cenário, que não é tão diferente do ano passado, mas o cenário reforça uma dificuldade do Supremo manter, né, renovar, né, num novo caso agora, dizer, não, nós decidimos lá atrás que isso não é exigido pela Constituição, marco temporal, então vamos declarar essa lei inconstitucional. Não é novidade o Congresso reagir a uma decisão do Supremo, mudando o direito vigente.
O que já aconteceu no passado, porém, que é mais fácil, coloca o Supremo numa posição mais fácil de encarar, é o Congresso fazer isso por emenda. Né? O Congresso fazer isso por emenda, no caso da vaquejada, por exemplo, é uma situação relativamente tranquila para pelo menos alguns ministros falarem, olha, aquela foi minha posição sobre uma lei. A emenda é uma discussão de cláusula pétrea, e nesse ponto eu acho que não é cláusula pétrea. Agora, quando o Congresso faz isso por lei, já tem uma decisão recente do Supremo e o tribunal não consegue, a princípio, simplesmente reafirmar, e eu concordo com você que talvez não vá ter maioria, aí algumas coisas a gente pode inferir daí. Primeiro, talvez tenham errado algum cálculo lá atrás do que era viável, né? Imaginaram que fizeram uma leitura de cenário do que seria politicamente viável, pelo menos alguns ministros votaram pensando nisso, e esse cenário mudou, né? O veto do presidente Lula, inclusive, cita a decisão do Supremo, né? Diz, olha, isso é inconstitucional nos termos da decisão do Supremo agora que acabou de ser tomada nesse recurso extraordinário. Então, tem várias explicações de por que isso aconteceu, e todas elas, em algum momento, vão envolver acho passar por alguém fez alguma leitura errada de cenário do que era politicamente viável, de como que seria, se você não pode renovar uma decisão sua meses depois de ter tomado, e o motivo é, né, um ambiente político que não torna isso possível, vamos assumir que isso é uma descrição correta, então alguma coisa aconteceu, porque não passou tanto tempo assim, né? Agora, o que me chama a atenção do Supremo a conciliação é um reconhecimento de um jeito perigoso desse cenário político. Eu acho que é possível reconhecer internamente essa impossibilidade e adotar esses outros mecanismos que a gente já mencionou. Por exemplo, demora para decidir, né, nega liminar e decide mais na frente. Tem outros mecanismos, mas a conciliação, me parece, que manda a seguinte mensagem para o Congresso: olha, a gente é tão flexível que se vocês aprovarem uma lei contrariando o que a gente acabou de fazer, a gente pode espanar. A gente pode dizer, não, vamos então convocar uma conciliação. E isso é uma mensagem perigosa, porque uma das coisas que protege o tribunal de pressão deveria ser justamente os seus limites. O tribunal, os ministros poderiam falar, olha, tem certas coisas que eu não posso fazer. Nossa, eu acabei de decidir isso, você fez igual, eu vou ter que declarar inconstitucional, não é escolha minha, não posso fazer diferente. Eu posso atrasar, eu posso demorar para decidir, mas não tem como a resposta que eu der ser diferente dessa. Não 6 meses depois, né? Mas a mensagem que eu acho que o tribunal passa, que é uma mensagem, no geral, de insegurança jurídica, mas para o Congresso a mensagem que passa é: questionem que pode dar resultado. Aprovem uma lei, né, contrária ao que a gente acabou de decidir, que pode dar resultado. Né? Mas era isso mesmo. Mas é exatamente isso. Nesse momento... E é nesse momento de fragilidade do Supremo, depois do que aconteceu nos últimos anos, é assim que o Congresso Nacional vai reagir ao Supremo. No caso de maconha, liberação do porte de drogas para uso pessoal, qual foi a reação do Congresso Nacional? Vamos aprovar, aí tudo bem, uma emenda constitucional tratando desse assunto. Vai ser assim o jogo agora. Mas então voltamos ao que eu falei, concordando com a sua avaliação. Então houve algum erro de cálculo aí. Né, o Supremo poderia ter considerado isso. Eu não sei se é erro de cálculo, cara, mas assim, existem decisões e depois reações, e as coisas podem fugir um pouco do rumo. A política vai reagindo ao cenário do momento. Tá certo. Veja só, eu ouço críticas de ministros do Supremo hoje, a ministra Rosa Weber, a condução dela à presidência, inclusive sobre esse assunto, de que ela não deveria ter colocado esse assunto na pauta. E que o julgamento desse tema fez com que a relação entre Congresso Nacional e Supremo piorasse, se deteriorasse. E a gente está vendo a reação agora. Então, aí a crítica deles, que nem sei se concordo, né? Que vão deixar esse processo parado até quando, mas a crítica é um pouco sobre isso. Assim, se colocar para julgar, o Congresso vai reagir e talvez a gente não tenha como fazer frente. É o que nós estamos vendo. E aí é uma tentativa e tem um quê, né, na conciliação e na própria decisão do ministro Gilmar. A gente tem que lembrar que desculpe, Diego, mas é que na distribuição dos processos estava lá o ministro Fachin com uma parte dessa discussão e uma outra parte para o ministro Gilmar. Então, nós certamente veríamos não vou usar a palavra disputa, porque senão parece
que os dois estão disputando o protagonismo nesse caso, ou a liderança nessa discussão. Mas o ministro Fachin poderia decidir coisas que fossem conflitantes com o caminho que o ministro Gilmar queria dar para o assunto. E aí, o que a gente viu foi o ministro Gilmar tomando essa frente e paralisando o processo. O ministro Fachin não vai poder decidir, acho eu, muita coisa em relação a isso, e agora o ministro Gilmar está capitaneando esse caso. Eu vou dar um exemplo concreto de uma coisa que o Supremo já fez no passado, quando deu uma decisão, ou quando se viu diante das implicações de uma posição do tribunal, que era impossível politicamente de bancar, quando foi necessário ver se bancava ou não. Quando houve uma maioria formada no tribunal, em torno da tese na DPF 402, dizendo que chefes de poderes, né, não poderiam ser réus, se fossem, teriam que ser suspensos do cargo. O processo estava suspenso por um pedido de vista, o ano era 2015, 2016, mas havia uma maioria de 6 formadas em torno dessa tese. O ministro Marco Aurélio deu uma liminar com base nessa tese, sem decisão formada ainda, mas entendendo que já tinha maioria, suspendendo Renan Calheiros da presidência do Senado da época, porque ele havia se tornado réu no Supremo. O presidente do Senado, Renan Calheiros, houve alguns dias de uma coreografia em que, né, ele não desrespeitou frontalmente a decisão, evitou, né, não recebeu a notificação. A notificação não chegava, ele não presidiu a sessão, também foi uma coreografia, né, que é diferente de uma contestação frontal, importante registrar. O Supremo marcou uma sessão do plenário em que o ministro Celso de Mello, se eu não me engano, evoluiu na sua posição, ajustou a sua posição, dizendo, não, na verdade, o ponto é que se você é réu, você não pode estar na linha sucessória da presidência. Eles moderaram a decisão depois de uma resistência política. Pagaram o preço disso, fizeram expressamente e pagaram o preço disso. Essa era uma alternativa nesse caso. Então, você deu uma decisão nova dizendo, não, a nossa tese foi ambiciosa demais, a gente precisa agora ajustar isso, e vamos discutir isso aqui colegiadamente. Essa era uma alternativa. Em vez disso, mantém-se a lei, convoca-se uma audiência de conciliação em condições sem precedentes, né? E você abre portas que nunca tinham sido abertas no tribunal diante de uma pressão do Congresso. Acho que havia saídas melhores, que o Supremo pagaria algum preço, mas seria mais transparente com o que estava fazendo e era mais próximo do que já tinha acontecido no passado. Mas essa evolução, Diego, nesse caso, seria dizer que fomos longe demais na tese, portanto, mudamos o nosso entendimento sobre o marco temporal. Isso é mexer no coração do problema, né? Então, acho que não teria maioria para isso, não tem diálogo interno para fazer isso e não tem vontade do Supremo de fazer isso. Mas se não dá para manter o resultado, não tem como ser o que você achou possível, que é manter a decisão dessa conciliação. Se você não tem maioria, seja daqui a 6 meses, 1 ano, em algum momento, para simplesmente fazer um ajuste marginal nessa decisão, vamos voltar a esse tema, certamente. Voltaremos a esse tema. Essa vale a aposta, mas eu não gosto disso. Vai, Luiz, você. Não, eu só ia talvez concordar com o Diego. Eu também acho que existiam formas melhores para o Supremo lidar com esse tipo de coisa, ao invés de designar uma audiência de conciliação. E eu também queria reforçar que o Supremo, por vezes, ele precisa se indispor. E se indispor com o Congresso em um caso como esse talvez não seja o fim dos tempos. Eu diria que não é em todo caso que o STF precisa antecipar eventuais reações do Congresso para tentar se limitar a decidir, ou então para talvez delegar a decisão para alguns agentes aí públicos ou privados, como ele fez nesse caso. E eu também destacaria que, e aqui talvez até repensando um pouco as coisas algumas manifestações que eu fiz no programa de hoje, mas eu destacaria que eu não sei se existe um grande problema de implementação da decisão nesse caso ou de risco de falta de implementação nesse caso. Porque se a gente pensar na implementação de uma decisão como essa, a implementação ficaria a cargo do Poder Executivo, a implementação não ficaria a cargo do Congresso Nacional. E nós já vimos qual
qual é, eu diria, a posição defendida pelo governo federal. Então, eu não sei se o Supremo está tão desamparado assim nessa discussão sobre o marco temporal, porque nós temos de um lado o Supremo, pelo menos o Supremo de alguns, o Supremo de alguns de um ano, o Supremo que decidiu há um ano, nós temos esse Supremo que decidiu há um ano de um lado, junto com o governo federal, e do outro lado nós temos o Congresso Nacional. Então, a queda de braço aqui, pelo menos no meu entender, não é só entre o Supremo e o Congresso Nacional. O governo também está ali, no meu entender, ali do lado do Supremo para entender que o marco temporal é incompatível com a Constituição. Então, eu não diria que esse é um caso hipercomplexo e que colocaria o Supremo em um embate irresistível com o Congresso Nacional. Eu acho que é um caso em que o STF deveria dizer o que é compatível ou não com a Constituição e também avançar, talvez, para que a gente receba uma resposta sobre as situações em que o Congresso pode reagir utilizando uma lei às decisões do Supremo. Será que isso pode acontecer? Será que isso pode ser normalizado? O tribunal decide em um dia, poucos meses depois, ele recebe uma lei do Congresso que vai no sentido diametralmente oposto e está tudo bem. Então, eu acho que esse caso o STF, nesse caso, poderia dar uma resposta rápida. Eventualmente, ele sofreria as dores dessa resposta rápida, mas eu acho que isso é do jogo da separação de poderes, e a gente vai ter vida depois de uma decisão como essa. Muitos dos nossos ouvintes e fiéis ouvintes reclamam que a gente discorda pouco. Eu acho que nessa gravação aqui eu talvez tenha discordado demais, mas não no cerne da questão e, evidentemente, na gravidade do que o Congresso fez, do que está em jogo. Evidentemente, nisso a gente não discorda. Talvez haja uma discordância de momento, de política, de consequências. Por exemplo, sobre isso que você disse, né, Luiz? O Supremo deveria reagir. O Congresso é que reagiu, né? E aí, até o argumento do ministro Gilmar se nós começarmos numa cadeia de reações, onde é que isso chega? Se o Supremo derruba esse projeto de lei, ou essa lei, melhor dizendo, o Congresso vai aprovar uma emenda constitucional. A gente sabe disso. E acho que o Supremo pode estar num caminho de tentar evitar isso, mas novamente. Diego já está certamente escrevendo uma mensagem sobre isso aqui no nosso chat, mas eu vou até encerrar agora, Diego. Mas a gente vai ter que voltar a esse assunto porque nós estamos começando a ver esse cenário ainda. Vamos esperar alguns meses, essa conciliação está marcada para uma tentativa até dezembro, né, até dezembro deste ano. As conciliações, a gente tem visto, elas são prorrogadas, né, as tentativas de conciliação, mas vamos voltar certamente a esse assunto. Os três já estão convidados de novo para um episódio lá adiante para a gente rever o que nós falamos. E aí ver qual é a consequência e qual é a resposta final, tanto de Congresso Nacional quanto do Supremo. Diego, obrigado. Ana Laura e Luiz Fernando também obrigado pela presença aqui. Certamente voltaremos a esse assunto. Obrigado e até lá.